Olha, boa noite a todos por estarem aqui presentes e todos aqui na hora certa. Primeiro começo a agradecer pelo nosso orador, Lopo dos Santos. É um prazer ter-te aqui, Lopo. Acompanho já há algum tempo todo o teu percurso nas redes sociais. Tens tornado aqui uma voz muito ativa no mercado de capitais e estás de parabéns, sempre com posições muito certas. E ter-te aqui hoje na comunidade da PWN a falar um bocadinho que é o assunto do momento, a Uhum. IPO do BFA na bolsa, e um senhor, como eu disse, que tem aqui, que fala com certeza e propriedade do tema, para nós, muito obrigada. Hoje, nosso orador é o Lopo dos Santos. Eu não vou fazer a apresentação, ele próprio vai fazer a apresentação dele sozinho. O nosso tema, como eu disse, é o tema do momento: transparência, governança e futuro, o impacto da IPO do BFA na Bolsa. E queremos saber mais, porque todos nós queremos ser acionistas do banco, e se quem ainda não teve a oportunidade, quando teve na semana passada aberta, de comprar algumas ações, ainda vai poder nos Uhum. próximos dias, mas o Lobo vai-nos explicar bem como é que é esse processo e como é que vai ser o futuro para todos nós que um dia queremos investir na bolsa. Obrigada e passo a palavra, Lopo. Ok. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite a todos, né? Porque já recebi a informação que não estão só aqui mulheres, mas também tem aqui homens, alguns na realidade que eu inclusive conheço. Boa noite a todos. Pronto, Sofia, obrigado pelo convite. Eu, ah, pronto, tomo sempre de antemão, raramente nego convites, ainda mais quando é uma oportunidade para promover o mercado. Eu sou Lopo Santos, educador financeiro e investidor, e há mais de 4 anos criei a renda passiva e tenho me dedicado na promoção da educação financeira, na literacia financeira e ajudar o máximo de pessoas a cuidarem do seu próprio dinheiro e a multiplicarem o seu dinheiro através do mercado de capitais. Hoje tenho aqui o desafio, não um desafio, mas a oportunidade de falar com vocês sobre a operação do BFA. A Sofia já adiantou que a operação do momento não se fala de outra coisa. Nas últimas 3 semanas não se fala de outra coisa. Eu vou partilhar com vocês algumas coisas sobre essa grande operação, porque é que é uma grande operação, e vamos também falar sobre aqui o futuro e qual é o impacto que essa operação teve ou está a ter no nosso mercado. Mas antes de começar, pronto, eu queria dizer-vos que esta ação, nós temos aqui 1 hora de conversa, mas a ação vai ser interativa. Quem quiser falar pode levantar a mão. E se eu não tiver a verificar a mão por alguma razão, também eu dou a liberdade de abrir o microfone e fazer qualquer pergunta para nós conversarmos, né? Que seja uma conversa sobre o mercado e não aqui um monólogo que eu fico a falar durante 1 hora nessa nossa sessão. Ok, então hoje nós vamos falar sobre a operação desta operação do BFA. Qual é o meu propósito para essa grande operação, para este webinar? O meu propósito é que ao final deste webinar, vocês, todos que estejam aqui, sejam capazes de compreender como é que funciona o mercado de ações, como é que vocês podem, conforme disse a Sofia, investir no mercado de ações e se ainda é possível comprar as ações ou se ainda faz sentido. Depois no final, se calhar, podemos conversar se ainda faz sentido, quais são as coisas que influenciam o preço da ação. Não é o propósito, mas vocês podem me perguntar e no final podemos também conversar sobre alguns fatores que influenciam o preço da ação, se ainda vale a pena entrar ou não. E quero que também no final desse webinar vocês sejam capazes de compreender porque é que esta operação do BFA é a maior operação e porque é que está a ter o impacto que está a ter e porque é que não se fala de outra coisa, né? No final do webinar quero também que vocês fiquem com esta ideia. E no final, se ainda restam dúvidas, né, da importância ou do futuro da nossa bolsa, porque muitos ainda são céticos. Eu quero que no final quero ser capaz de dissipar todas as dúvidas que existem e toda a pulga atrás da orelha para quem ainda não investe na nossa bolsa e mostrar-vos o porquê
que a nossa bolsa tem futuro, né? Eu tenho como frase ou como mantra. Sei que vocês aqui também criam sempre um no final de cada sessão. Eu tenho como meu próprio mantra: o país tem rumo, né? Eu acredito fortemente em Angola, né? Quem me acompanha noutras leads sabe que sou um patriota, amo demais esse país e em cada dificuldade que o país tem eu vejo uma grande oportunidade. Eu quero vos mostrar hoje a oportunidade da Bolsa de Valores. Ok, pronto, estamos de acordo, 4 pontos, menos de 60 minutos, pronto, vamos a isso. Antes de nós falarmos da operação do BFA, eu tomei a liberdade de recuar um bocadinho e tentar nivelar o conhecimento, porque não podemos falar da operação do BFA sem necessariamente falar da Bolsa e falar do mercado de ações, que é isso que nós estamos aqui a falar. Provavelmente, quando vocês ouvem falar da Bolsa de Valores, especialmente para aqueles que não estão muito próximos a essas matérias, a primeira imagem que vem à vossa cabeça são assim, né? Homens sérios, homens de fato e gravata, telas enormes, né? Vermelho e verde, gráficos a subir e a descer. Eu sei que essa percepção é a percepção que muitos investidores têm, acaba por às vezes ser uma percepção intimidatória, por isso é que eu decidi hoje não vi de fato. Tive a oportunidade de ainda conseguir tirar a roupa, colocar uma t-shirt, só para vocês conseguirem perceber que o mercado de capitais ou a bolsa de valores não é tão complexa quanto parece e nem tão complicada quanto muitas vezes nos é passado, né? O que é então isto de bolsa de valores, que muito se fala, né? A bolsa de valores não é nada mais do que um mercado, né? Que pode ser hoje, né? Pode ser um local físico ou um local virtual, mas no fim do dia a bolsa de valores é um mercado que permite o encontro de quem tem dinheiro e quem precisa de dinheiro, né? Em termos mais bonitos, né? É usado o argumento de agentes excedentários e agentes deficitários. No final, agentes excedentários é quem tem dinheiro e agentes deficitários é quem precisa de dinheiro. Então, a Bolsa de Valores é esse mercado, não é diferente do mercado de 30, não é diferente do mercado de trabalho, não é diferente. É como um mercado qualquer, mas que promove o encontro de quem tem um dinheiro a sobrar ou quem poupou alguma coisa e quem precisa de dinheiro. No mercado de capitais ou na bolsa de valores, quem precisa de dinheiro vai se financiar, que é o meu caso das empresas e o caso do Estado, e nós, investidores, as famílias e também as empresas, vamos na bolsa de valores para rentabilizar as nossas poupanças. Deixa-me só aqui mudar o view, assim eu consigo se ver. Eu não sei quais são as regras daqui, mas Tu nas fazes as minhas tuas regras, formações. tu és o colaborador, tu fazes as tuas regras, a casa é tua. Ok, ainda bem, ainda bem. Iria se calhar pedir a quem for possível, né, abrir a câmera, assim conversarmos, porque senão fico aqui só eu e a Sofia. Pronto, só para tornar aqui um bocadinho mais interativo. Faz-me ver que estou a olhar para as pessoas. Então, quem puder ligar a câmera, sinta-se à vontade, para nós tentarmos humanizar um bocadinho a sessão virtual. Então, no final do dia, a Bolsa de Valores é isso. É o lugar em que as empresas se vão financiar, né? E nós que temos dinheiro, vamos na Bolsa de Valores para rentabilizar as nossas poupanças. Ou seja, aquele dinheiro sofrido que nós conseguimos poupar, nós vamos na Bolsa de Valores para multiplicar ou para, no limite, proteger de algum risco dentro dos diferentes produtos que existem na bolsa de valores. Então, dentro dessa bolsa de valores, que as empresas e o Estado vão se financiar e nós, os investidores e as famílias, vamos rentabilizar a nossa poupança. Aqui, existem diferentes mercados ou diferentes segmentos de mercado. Começando com aqueles que vão se financiar. As empresas, quando vão na Bolsa de Valores para se financiar, elas podem se financiar de duas formas. Elas podem emitir uma dívida,
né? Podem pedir dinheiro às pessoas emprestado com o compromisso de que vão devolver a uma taxa de juro. A esse tipo de financiamento é mediante a criação de um produto, que pode ser um papel comercial, pode ser uma obrigação corporativa, ou a empresa, ao se financiar, pode decidir abrir parte do seu capital social, ou seja, a empresa abre o seu capital social para permitir que outros investidores possam entrar nessa empresa. Então, dentro da Bolsa de Valores, nós temos vários segmentos de mercados e cada segmento de mercado resulta de um produto específico. Onde é que está? Espera aí, quero ver aqui algo. Não consigo encontrar. Agora sim. O meu laser, pronto. Então, dentro da Bolsa de Valores nós temos vários segmentos, né? No nosso caso, na nossa Bodiva, nós temos o segmento de títulos, nós temos o segmento das obrigações, nós temos o segmento dos fundos de pensões, dos fundos de investimento, que é a unidade de participação, mas dentro desse segmento da Bolsa, o segmento mais importante, e para alguns, desculpa, estou com uma ligeira irritação na garganta, o segmento mais importante é o mercado de bolsa de ações, né? Tanto é que a nossa bolsa de valores já existe há quase 10 anos, há 10 anos e pouco, e que só a partir de 2022 é que nós temos ações admitidas à negociação. E para muitos, a nossa bolsa só passou a existir quando começamos a ter ações, ok? Então, a bolsa de valores, resumido, é esse mercado que permite o encontro de quem tem dinheiro e quem precisa de dinheiro. Dentro da bolsa de valores temos vários produtos, né, ou vários segmentos de mercado, e um dos mercados que existe dentro da bolsa de valores, que é um dos submercados, é o mercado da ação, ok? O que é então uma ação? Né? Falamos aqui Isso para TV. a Agora, ganhar de outra forma, poxa. a ganhar voo. Pronto, já meti aqui o António Costa em mute, mas quando quiser falar, sinta-se à vontade de abrir o seu microfone. Então, dentro desta nossa bolsa de valores ou do mercado da ação, nós, enquanto investidor ou a empresa que pretende se financiar, ela decide abrir parte do seu capital social, ou a totalidade ou parte do seu capital social. Esse processo de abertura de capital social de uma empresa, que é chamado também de IPO, ou oferta pública inicial, é o primeiro momento, que é o que vocês estão sempre a ouvir, IPO daqui, IPO dali, é o primeiro momento que uma determinada empresa decide abrir o seu capital para que outros investidores, né, como o Bruno, o Eduardo, a Carolina, possam investir nessa empresa. Esse processo de abertura de capital social em bolsa, ele pode ser feito mediante uma OPV ou uma OPS, pronto, sem aqui tentar complicar, ou seja, esse processo pode se dar quando a empresa decide vender, os atuais acionistas decidem vender as suas ações em bolsa de valores, ou pode-se dar a esse facto nós chamamos de OPV, oferta pública de venda, é quando um dos acionistas da empresa vende parte das suas ações em bolsa de valores, né? Ou também pode-se dar, como ocorre, é muito comum em outras geografias, quando uma determinada empresa pretende captar financiamento junto do público para alavancar as suas operações, que nós chamamos isso de uma OPS, oferta pública de subscrição, né? Quando a empresa, que é considerado aqui quem precisa de dinheiro, faz essa operação, nós investidores temos a oportunidade de comprar uma parcela dessa empresa. A esta parcela dessa empresa nós chamamos de ação, ok? Sempre que a Maria, sempre que a Yolanda ou sempre que a Edna comprar uma ação na Bolsa de Valores, a partir deste momento, né, se torna acionista dessa empresa e tem os mesmos direitos que qualquer acionista fundador da empresa, né? Excepto se a nível
a nível de direito comercial, a não ser que a empresa tenha dois tipos de ações, né, que são as ações preferenciais e as ações ordinárias, né? Mas isso aí é direito societário. A Sofia vai chamar alguém depois também para falar aqui de corporate governance e por aí afora. Mas pronto, quem compra uma ação, né, na Bolsa de Valores é um acionista, faz parte do grupo de acionistas dessa empresa. E ao investir na Bolsa de Valores comprando uma ação, nós podemos ganhar dinheiro de duas formas. Uma é por meio da valorização e outra é por meio dos dividendos, né? Sendo que a valorização ocorre quando nós compramos a ação a um determinado preço e passado alguns dias, alguns meses, alguns anos, às vezes algumas décadas, né? Não tem sido o caso, mas passando algum tempo, a ação sobe um preço acima daquilo que nós pagamos, né? Que é o que aconteceu com a operação do BFA mais recentemente, que teve como preço final 49.500 e até a data 2 acho que fechou a 120 ou a 110 mil kwanzas, ou seja, quem investiu 49 mil kwanzas, hoje, se vendesse a sua ação, traria o dobro do valor que colocou. A isso nós chamamos de valorização ou ganho de capital. E a outra forma também de receber, de ganhar dinheiro ou se investir em ações é por meio dos dividendos. Como quem investe em ação se torna acionista dessa empresa, então fica elegível a receber dividendos na regularidade que a empresa definir. Em Angola, as empresas pagam dividendos anuais, né? A empresa desenvolve a sua atividade anual, apresenta relatórios trimestrais aos seus acionistas e no meio do ano apresenta um relatório semestral e no final do ano convoca até março, conforme determina a lei das sociedades comerciais, até março a empresa convoca os acionistas em Assembleia Geral de Acionistas e os acionistas aprovam ou não também, né, a distribuição de dividendos. Então, havendo lucro e havendo distribuição de dividendos, todos aqueles que investiram na empresa, o Edson, a Edna, o Gaspar ou o Lionel, tornam-se elegíveis a receber uma parcela do lucro da empresa em forma de dividendos. E essas são as duas formas de ganhar dinheiro em... Deixa eu ver aqui, não tinha aqui o chat, mas deixa-me já colocar aqui o chat aqui perto, caso vocês mandem alguma mensagem. Okay? Então, essas são as duas formas de ganhar dinheiro com o mercado de ações. Então, a Bolsa de Valores é isso, né? Nos permite investir, nos permite fazer parte, nos permite nos tornar, antes de ir para o próximo gráfico, acionistas de grandes empresas, né? Eu sei que todo angolano tem uma veia empreendedora. A maior parte dos angolanos quer abrir o seu próprio negócio e fazem bem, mas a Bolsa de Valores nos dá a oportunidade de nos tornarmos parte de grandes negócios, né? Com que facilidade a Sofia, ou a Carolina, ou o Gaspar, por maior recursos que tivessem, maior inteligência que tivessem, conseguiriam criar um BFA, né? Ou com que facilidade o Bruno conseguiria criar uma empresa de seguro tão robusta quanto a essa, né? Poucos conseguiriam, mesmo com capital e com capacidade intelectual, e também o timing, né? O tempo que essas empresas foram criadas não será o tempo que nós hoje vamos criar. Então a Bolsa de Valores dá oportunidade, né, a cada um de nós, a Alice, o Kerson, a nos tornarmos acionistas de grandes empresas, empresas que sequer nós não conseguiríamos criar por mais capital que tivéssemos e por mais inteligência que tivéssemos. Eu estava a brincar recentemente nos meus stories, na minha página do Instagram, a dizer, né, quanto te custaria contratar o Luís Gonçalves, que é o atual presidente da Comissão Executiva do BFA, para trabalhar para a tua empresa, né? Quanto é que
teríamos que desembolsar para pagar um profissional daquele calibre para gerir o nosso negócio. Então, só a Bolsa de Valores nos dá a oportunidade de ter gentes brilhantes à frente do nosso próprio negócio, a trabalharem para nós enquanto nós estamos aqui. Provavelmente estamos aqui nesse webinar, deve haver pessoas no banco, do BFA, na ENSA, a trabalharem para nos entregarem resultados. Então, a Bolsa de Valores nos permite ter isso, que é chamado que eu chamo de renda passiva, né? Que é, nós estamos aqui, alguém está a trabalhar para nós. Então, bolsas de valores existem em qualquer parte do mundo também, não? A maior parte dos países no mundo tem a sua bolsa de valores. A maior bolsa de valores do mundo, em termos de capitalização bolsista, é a dos Estados Unidos, que é que vocês provavelmente devem ouvir, pelo menos falar, que é a New York Stock Exchange, que tem uma capitalização bolsista de mais 30 trilhões de dólares, tem mais de 2.400 empresas listadas, e a segunda maior também está nos Estados Unidos, que é a Nasdaq, onde se encontram listado a maior parte das empresas que nós usamos, a Apple, a Microsoft, né, o computador que falo aqui está instalado no sistema Windows, que também são empresas que estão admitidas à bolsa. E depois segue, né? Tem a Tóquio, na Europa tem a Euronext, em Hong Kong também tem uma bolsa, né? Então, cada país tem a sua própria bolsa para dinamizar a própria economia. A nossa Bodiva, né? Nós temos ela já há mais de 10 anos, né? Foi constituída oficialmente em 2014. De lá para cá, até 2022, a nossa Bodiva, transacionava apenas instrumentos de dívida, por isso é que muitos críticos e céticos foram, né, referindo durante muito tempo que a nossa bolsa era apenas uma bolsa de dívidas, mas a partir de 2022, que a nossa bolsa finalmente se tornou completa em termos de tipologia de produto. Né? Não tem a capitalização bolsista do New York Exchange, mas aquilo que tem para a dimensão do país que temos já começa a ser cada vez mais pujante, né? E cada vez mais interessante. Né? Em termos de mercado de ações, que é o que nós vamos aqui abordar, em termos de mercado de ações, quem tem estado a dar o pontapé de saída dentro da nossa Bolsa de Valores é o Estado angolano, por meio de um programa chamado ProPriv, que é o programa de privatização, onde o Estado tem estado a vender, né, a sua participação em empresas de referência. Né? Vocês devem ter ouvido falar ou sabem que nós, depois da independência, adotamos um modelo econômico, né, centralizado, em que o Estado é o maior empregador, o Estado também dinamiza a economia, né? O Estado tem um papel comercial muito forte, mas já há algum tempo atrás que o Estado tem tentado a se concentrar na sua atividade principal, de regular, de criar leis, cuidar do bem-estar, e deixando a economia livre andar por si próprio. Então, em 2021, nós tivemos a primeira privatização, que foi a venda total do BCI por meio de um leilão em bolsa, né, onde só era permitido participar investidores institucionais. Em 2022, tivemos pela primeira vez o IPO do BFA, que foi a primeira empresa a ser admitida na nossa bolsa, no nosso mercado de ações, e em 2022 também, logo acho que 2 meses ou 3 meses depois, tivemos a venda do Banco Caixa. Em 2023 tivemos uma tentativa que não correu muito bem, da CREP, por diversas razões, também daria um outro webinar, mas em 2024 tivemos também 2 operações, né, que foi a terceira empresa cotada, que primeiro foi a ENSA, e depois tivemos também a Bodiva, e aproveitar para dar nota, quando estamos a falar de Bodiva, podemos estar a nos referir da bolsa em si, ou podemos estar a nos referir da empresa que faz a gestão da bolsa, né? E os dois se aplicam, é Bodiva para as duas coisas, tudo depende do contexto em que
estamos a falar. E, mais recentemente, né, passado quase que literalmente um ano, mais recentemente tivemos a grande operação do BFA, que em termos de dimensão da operação, vamos agora refletir por que esta operação é a grande operação da nossa Bolsa. Mas isto é o histórico da nossa Bolsa, o programa de privatização. Espera-se nos próximos anos, ou nos próximos meses, ou nos próximos anos. Eu prefiro ser conservador, que eu acho que provavelmente até o primeiro trimestre do próximo ano temos também a privatização da venda, né, de uma participação, o IPO da Unitel, depois teremos o Standard Bank e muito mais lá para frente vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas dentro do programa de privatização do Estado existem outras empresas que também poderão abrir capital em bolsa, como a Sonangol, a Indiama, a TV Cabo e a Sonamet. Ok, agora entrando aqui no caso do BFA, os próximos 30 minutos. Pronto, volto a referir, vocês sintam-se à vontade para levantar a mão, fazer qualquer pergunta, enquanto vamos discorrendo. Né? Porque se eu depois me cansar de falar sozinho, vou fazer perguntas. Não, mentira, não vou fazer nada, mas sintam-se à vontade. Ok, então, o caso do BFA, né, e o seu impacto na nossa bolsa, que é o tema central aqui. Esta operação, muito se está a falar, todo mundo está a falar, está todo mundo feliz, não se fala de outra coisa por diversas razões. A primeira delas é o montante que foi colocado em bolsa, né? Que é o montante que o Estado pretendia arrecadar. Se nós olharmos na operação passada, nas operações passadas, nós conseguimos ver, aqui falta até inclusive colocar a Bodiva, depois não coloquei a Bodiva, mas nós conseguimos ver que a maior operação que já tivemos foi a operação do Banco BAE, né? Quando o Estado pela primeira vez vendeu 10% do banco e na altura o valuation que foi feito para os 10% que o Estado detinha através da Sonangol no Banco BAE foi vendido, o Estado conseguiu captar cerca de 40 mil milhões de kwanzas. Okay? E a procura, naturalmente, nessa operação, que foi a primeira operação, excedeu a oferta, e todos os investidores manifestaram a intenção de comprar os 10% do BAE, e essa procura total, que é o número de intenção de compra que os investidores tinham, chegou a cerca de 62 mil milhões. Depois tivemos o Caixa, a CREP, a ENSE. Então, quando nós olhamos para as operações que tínhamos no mercado antes do BFA, podia até colocar a Bodiva, mas muito pequena. Deixa-me só ver aqui. Temos um microfone ligado a alguém. Eu vou só colocar aqui mute e Moreus. Pronto, estão todos em mute. Presumo eu. Deixa eu meter mute. Pronto. Ok. Vocês conseguem me ouvir, certo? Pronto, ok. Meti mute todo mundo. Então, quando nós olhamos para as operações antes do BFA, nós vemos que a maior operação que havia sido realizada foi a operação do BAE, em que o montante procurado foi cerca de 62 mil milhões. É muito dinheiro? Sim, realmente não é pouco dinheiro. Mas quando nós olhamos para a operação do BFA, nós conseguimos perceber que em termos de grandeza ou em termos de montante que foi colocado em bolsa, não é qualquer coisa. Ou seja, se nós olharmos para o gráfico anterior, nós vimos facilmente o pico, né, da operação do BAE, mas quando nós olhamos para a operação, e aí o Leandro, meu acionista e também funcionário do BFA, quando nós olhamos para a dimensão de grandeza do BFA, nós vimos que até a operação do glorioso BAE foi uma operação pequena. Né?
o montante que o Estado colocou, primeiro, em termos de participação, foi cerca de 3 vezes mais do que aquilo que havia colocado no BAI. No BAI estávamos a falar de 10% do capital do banco, no BFA estávamos a falar de 29,75%, quase 30% do banco, uma grande parcela. Que esse também tem sido, não diria crítica, né? Porque muitos investidores também esperam que o Estado venda muito mais, né? E no BFA, pelo menos o Estado fez isso, vendeu 3 vezes mais do que aquilo que tinha colocado no BAI. E isso, quando olhamos também, mesmo em termos de número de ações que foram colocadas no mercado, foi muito maior, né? Do que houve no BAI. Então, na operação do BFA, por isso é que não se fala de outra coisa, aquilo que foi colocado à disposição foi de cerca de 220 mil milhões de kwanzas. Ou seja, se nós compararmos 220 mil milhões de kwanzas com os 40 mil milhões de kwanzas, estamos a falar em termos de montante quase 5 ou 4 vezes superior à maior operação que havia sido realizada, né? Ou seja, a operação do BFA, diante da operação do BAI, né, faz a operação do BAI parecer minúscula, né, em termos de gráfico. E esta operação teve um grande impacto na nossa bolsa também, porque havia muitos questionamentos e ninguém tinha certeza, incluindo a própria bolsa, o próprio BFA, os próprios colocadores que fizeram a operação, até inclusive eu como educador financeiro, entusiasta do mercado, ninguém tinha certeza que a operação seria um sucesso. Havia indicadores e a nossa bolsa, bolsa de valores, né, nunca foi testada nesse nível de magnitude, 220 mil milhões. Era um tema que até os bancos questionavam se seria possível liquidar em D mais um, né? E dando aqui nota que as operações em bolsa ocorre um negócio num dia e dia seguinte o dinheiro tem que ser transferido para quem comprou, para quem vende, quem comprou para quem vendeu, né? Então não havia certeza que se a nossa bolsa seria capaz de absorver 220 mil milhões. Então a bolsa teve aqui em xeque e todos os participantes se juntaram para fazer dessa operação um verdadeiro sucesso, mas os resultados da operação surpreenderam positivamente todo mundo. Pronto, primeiro que ninguém esperava que 220 seria facilmente absorvido, mas por incrível que pareça, o montante procurado dessa operação foi cerca de 1 bilhão 114 mil 114.898 milhões e 152.500, né? Só de falar é complicado em Kwanza, né? E não, we are talking about big number, né? Isso é um número elevadíssimo, cerca de, em termos de montante procurado, se havia alguma dúvida se a nossa bolsa funciona ou não funciona, o mercado deu um sinal claro de que a nossa bolsa funciona e tem futuro. Em termos de montante procurado, nós estamos a falar de cerca de 1 bilhão de dólares que foi procurado, se estivermos aqui a converter, né? Dar nota que o Estado pretendia arrecadar 200, o Estado, não só o Estado e o BPI, né, a Unitel e o BPI pretendiam arrecadar 220 mil milhões, mas o montante procurado, a procura excedeu a oferta 5 vezes mais e foi cerca de 1 bilhão de kwanzas que foi procurado. Por isso é que não se fala de outra coisa e esta operação não foi só a maior operação já realizada em Angola, como também foi a maior operação realizada em África em 2025 até a data. Ou seja, se nós olharmos para o IPO noutras latitudes, né, e aqueles que comumente gostam de denegrir a nossa pátria, né, e pronto, recorrem a outros mercados para comparar, da África do Sul, Namíbia, o que for. Mas essa operação não é uma operação pequena, foi até a data, estamos a falar dos 220, o maior IPO já realizado no ano 2025. Falta apenas 3 meses para acabar o ano. Pode ser que feche como a maior operação da África. Só os 220 mil milhões. Se olharmos então para 1 bi, se calhar teríamos que recuar 5 anos, mesmo em África. Tenho as minhas dúvidas se houve uma operação com uma procura tão elevada. E
E pronto, e esta operação foi de tamanho, teve o sucesso que teve. Estamos a falar desse valor, 99%. Tivemos pela primeira vez a participação de investidores não residentes, mas 99% desse valor foram investidores nacionais. Ok? Isto aqui é para dar uma nota, né? Já existe muita gente a investir na Bolsa de Valores. Então, se vocês ainda não investem na Bolsa de Valores, deviam seriamente ponderar investir, porque o equivalente a US$ 1 bilhão já está atento a esse mercado. Pronto, aqui tinha um dado que eu depois acabei por não atualizar, faltou o dado da Bodiva, mas o interessante aqui a mostrar-vos, né, esquecendo aqui o dado da Bodiva que ficou por atualizar, é que em todas as operações que têm sido realizadas, a procura tem estado a exceder a oferta, e sempre que a procura excede a oferta, no momento a seguir, logo no mercado secundário, ah, as ações dobram de preço. É a lei básica da economia, né? Se a procura exceder a oferta, o preço dispara. Mas vou deixar para falar do preço um bocadinho lá depois. Os meus dois últimos slides. Força, Sônia. Não sei se pretende falar ou é só. Eu acho que podes cortar logo, que acho que Deve eu. ser uma coisa. Pronto, já coloquei a Por favor, Sônia em obrigada. mute. Pronto, nós estamos aqui 15 minutos. Também só tenho mais dois slides. Pronto. O que é que fez dessa operação um sucesso? Nós podíamos estar aqui o dia todo a abordar sobre esta operação, o sucesso dessa operação, e não é narrativa, né? O sucesso da operação é notório e por várias razões, né? Primeiro, pela notoriedade do próprio banco, né? É um banco que dispensa a apresentação. Qualquer um que tem conta bancária pode não ter no BFA, mas certamente conhece o BFA. O próprio BFA usa o lema como banco de todos os angolanos, né? O segundo ponto que fez dessa operação um verdadeiro sucesso é a qualidade do próprio ativo, né? O BFA é conhecido pela imprensa nacional e internacional como campeão dos lucros, né? Na história da banca nacional, é o banco que mais deu lucros, é o banco que mais distribuiu dividendos. Então, a qualidade do próprio ativo na bolsa atraiu milhares e milhares de pessoas. Outro fator que contribuiu para o sucesso dessa operação, né, o impacto nessa operação, pela primeira vez nós tivemos todos os agentes de intermediação, corretoras, distribuidoras, ou seja, todo o mercado mobilizou-se para fazer dessa operação um sucesso, né? Mas é todo o mercado. Conforme eu disse no princípio, havia dúvidas, inclusive de nós, que a operação podia ser um sucesso. Por isso é que todo o mercado se mobilizou, consultores de investimento, todo o mercado se mobilizou para fazer dessa operação um sucesso. Isso contribuiu para o sucesso da própria operação. O quarto fato seria também o preço. Apesar do banco ser o banco mais lucrativo, nem por isso teve um preço exagerado, né? Inicialmente parecia, mas depois chegou-se à conclusão que nem por isso foi um preço exagerado, né? Às vezes, quando temos um produto muito bom, damos aquele preço é o preço de eu nem sequer quero vender, né? É o preço mesmo para afastar clientes, não foi o caso. E o que mostra aqui também a transparência do nosso mercado, né? Não é o tipo de coisas que às vezes se diz na gíria, não, essa coisa já tem dono. Na operação do Dubai, muita gente ficou de fora por diversos factos, não conseguiram abrir conta custódia, outros deram uma ordem de preço abaixo do preço final da operação, e dizia-se nos corredores que não, isso é uma operação combinada, como concurso público, né? Faz-se de conta, mas os escolhidos já existem. Não é o caso da Bolsa de Valores, né? A própria Bodiva tem como lema a transparência para o mercado. Então, o preço acessível e a transparência do próprio mecanismo da Bolsa transforma a nossa Bolsa de Valores e qualquer outra Bolsa aquilo que se defende, né, que é a democratização dos investimentos, ou seja, qualquer um podia e ainda pode se tornar acionista
do BFA, né? O Igor, o Jocelino, a Joana, qualquer pessoa hoje pode comprar e se tornar acionista dessa empresa, né? E talvez aqui outra coisa que também se calhar seria importante mencionar é a expansão da base de investidores. A operação do BFA ocorre num momento que o mercado se está a expandir. Conforme eu disse, todos os dias, todos os meses, vêm novas pessoas a investirem na bolsa. Então, se vocês ainda não investem na bolsa, só pelo facto de que muita gente está a começar a investir, devia ter uma pulga por trás da vossa orelha a perguntar por que muita gente está a investir. Deve ser porque tem alguma coisa boa, né? Então deviam tirar um tempo para analisar a nossa bolsa e muita gente ha tentado a ganhar dinheiro, né? Com a bolsa, a ganhar dinheiro e a rentabilizar as suas poupanças. Só na operação do BFA começou em 49, 3 dias depois o preço dobrou, né? Claro, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas nota claramente o impacto que a bolsa tem, principalmente nesse período do começo, de rentabilizarmos a nossa poupança. Então, jeito de conclusão, esta operação do BFA teve um grande impacto na nossa bolsa de valores, eh, em, em 6 categorias, né? Ou em diversas maneiras. Eu resumi dessa forma apenas só para dar o pontapé de partida da discussão. Primeiro, que a entrada do BFA na bolsa expandiu a base de investidores. Muita gente entrou, começou a investir pela primeira vez. Segundo, porque pela primeira vez nós tivemos todas as províncias de Angola a investir. Então, isso não é uma coisa de Luanda, isso não é uma coisa de elite, isso não é uma coisa de quem tem dinheiro. Nós tivemos pessoas do Mochico, né, a investir, do Cunene a investir. Ou seja, o país todo se mobilizou e investiu nessa operação. Então, pela primeira vez, nós podemos hoje dizer que a Bolsa de Valores é para todos os angolanos por causa dessa operação, porque todas as províncias participaram. Segundo, terceiro, né, é que é o impacto que teve na visibilidade, né? Assim, notícias, jornais internacionais, todos eles noticiaram a operação, né? A maior operação da África, Bloomberg, Financial Times, todo mundo noticiou. E eu, como um grande patriota e angolano, vocês sabem, né? Eu fico feliz quando o nome de Angola é citado, não importa a razão, né? Para mim, se o nome de Angola é citado a nível internacional, pelo menos facilita-me imenso quando tiver em viagem me perguntarem where do you come from, vou dizer Angola, não tenho que explicar. Is in Africa, a little bit near of that, não preciso dar muita explicação, né? Isso facilita imenso e dá aqui um proud, um orgulho angolano, saber que, pronto, a bandeira do nosso país foi vista por todo o mundo, né? Mas não só por isso, o facto de que a quinta empresa a ser admitida faz a maior operação em África, dá claros sinais de que, e aquilo que eu sempre acreditei, que rapidamente a nossa bolsa de valores pode chegar no top 3, top 5 das maiores bolsas em África, se nós continuamos com esse dinamismo, ok? E pronto, e depois tem aqui a precificação e o futuro, que é este o futuro que eu acho. Então, pelo facto de for provado que tem aqui um lapso dessa negociação, mas pelo facto de que muita gente olhou para essa operação, arrecadarmos cerca de 1 bi de procura, outras empresas, inclusive privadas fora do ProPriv, olham agora para a Bolsa de Valores com outros olhos, porque há liquidez. Né? Se o Estado conseguiu vender 30% do maior banco em termos de lucro em 2024 e o segundo maior banco em termos de ativo, eu acho que é possível vender qualquer empresa. Né? Até a Sonangol podia ser absorvida na nossa bolsa. Okay? Então, este é o futuro e o futuro está no mercado de capitais. Okay? Pronto, era essa a reflexão que eu tinha para vocês, como pontapé Tenho partida. perguntas. Fico aqui agora aberto para, ainda temos mais 10 minutos. Tenho perguntas. Força, Bruno. Não sei se... Sim, consigo ouvir. Eu consigo.
A primeira pergunta, eu estive aqui a escrever as perguntas e já agora obrigado pelo tempo que concedeu para poder estar aqui a explicar, a dar uma aula sobre investimentos, bolsa de valores e etc. Por acaso, foi com a tua ajuda que eu consegui. Eu não tinha conseguido com o Banco Buy, mas consegui agora com o PFA, mas foi com a tua ajuda porque eu estive a ver uns vídeos teus no YouTube sobre como usar a Áurea e tudo mais. Eu, por acaso, também uso a Áurea e por causa daqueles vídeos eu consegui fazer a minha primeira compra. E também já consegui o retorno, porque é aquilo, depende do perfil do investidor e o meu perfil de investidor não é long-term investment, Uhum. é short-term. Então, eu Boa. fiz o investimento e achei certo sair na altura que eu achei certo, então saí. Mas pronto, a minha pergunta tem a ver mesmo com isso. A minha pergunta é: quais os indicativos que usarias ou usas para sair de uma operação, né, nesse caso venda, Uhum. rápida que tenhas investido para ganhar com a valorização e não com os dividendos? Boa. Olha, isso é uma excelente pergunta e não se fala de outra coisa, né? Sobre quando efetivamente vender. E a resposta está na tua primeira abordagem. Tudo depende do objetivo que o investidor vai ter, né? Quando eu tiver a investir numa ação, eu preciso definir se o meu objetivo é de longo prazo ou de curto prazo. Se eu quiser fazer lucro de curto prazo, está tudo bem, não há problema nenhum. Eu compro, determino um preço antes mesmo de comprar, com o preço, quanto eu quero lucrar com esta operação, e quando eu atingir o meu objetivo, eu saio da posição e vendo as ações, se eu definir como objetivo de curto prazo. Mas se eu tiver a investir com um objetivo de longo prazo, de me tornar efetivamente acionista e receber dividendos, então ali eu posso ficar por um determinado tempo. Agora você podia me perguntar, ok, se o objetivo for de longo prazo e mesmo assim nessas circunstâncias, em que circunstâncias eu deveria vender mesmo estando como objetivo de longo prazo, né? E aqui o parênteses, por exemplo, eu quando vou comprar as ações, principalmente a IPO, eu tenho já uma parcela determinada que eu vou fazer longo prazo e tenho uma parcela a mais que eu sei que eu vou comprar só para depois revender e fazer lucro rápido. Mas a pergunta de quando vender uma ação é uma pergunta interessante. Dá um livro de quase 100 páginas, mas para explicar 4 coisas simples, né? Tem um autor que eu gosto muito, o Peter Link, né? E ele apresenta 4 critérios, né? Quando é que nós devemos efetivamente vender uma ação. O primeiro deles é quando eu preciso de dinheiro. Se eu efetivamente precisar de dinheiro, não há debate, né? Preciso de dinheiro e aquele é o dinheiro que eu preciso, eu devia vender. O segundo critério que eu devo vender uma ação é quando a empresa perde os fundamentos pelo quais eu investi, né? Se eu investir numa ação, eu me estou a tornar sócio de um negócio, é porque eu olhei para esse negócio e defini alguns critérios, algum fundamento, que é uma boa empresa, muito bem gerida, dá retorno. Se a empresa perder os fundamentos e eu em determinado momento olhar que a empresa está a ser mal gerida, os resultados estão a cair, então aí pode fazer sentido vender. E o terceiro critério é quando eu posso vender, é quando eu encontrar no mercado uma oportunidade melhor que aquilo que eu vou receber de retornos futuros. Porque aqui o tema da venda é que nem a galinha e o ovo, né? Eu tenho uma galinha que ela dá ovos de forma regular e eu vou me desfrutando do ovo. Eu sei que quando eu vender a galinha é a empresa, ou quando eu matar a galinha, efetivamente o meu prato de comida será maior, mas a partir daquele dia a galinha morreu. Nunca mais receberei ovos, nunca mais receberei. Porque se eu vender uma ação, eu corto o embrião e nunca mais ganho. Tudo que eu ganhei é o ponto final e nunca mais vou ganhar nada com essa empresa. Então, a avaliação que se faz é justamente essa. A partir do momento que eu entendo que o dinheiro que eu vou ganhar, imagina, a ação do BFA, comprei a 49, está a 120. Se eu achar que com o 120 investido em uma outra coisa vai me gerar retornos maiores do que aquilo que eu ganharia na posição do BFA,
aí pode fazer sentido vender. Agora, a partir do momento que não faz, aí sequer melhor nem vender. Que é o que eu digo, por exemplo, algumas pessoas me disseram, por que é que não vendes a tua ação do BFA? Eu disse, posso vender, mas vou colocar aonde? Né? Porque para quem entrou, a depender da tua yield on cost, pronto, não quero também entrar muito em detalhe, mas a depender do preço que eu paguei pela ação, eu posso estar numa situação em que os dividendos que o banco me paga, face ao valor que eu paguei, está, às vezes, a 27%, 30%. Isso é chamado de yield on cost. Então, o tema, às vezes, é, se eu vender a ação a 100 mil, vou investir aonde? Que me pode dar um retorno igual a similar. Né? Então, se o investidor chegar à conclusão que não, eu se pegar esse dinheiro vou colocar em uma outra coisa e que vai me gerar retornos maiores que aquilo que o banco iria me gerar, aí sim posso vender. O quarto critério, já nem me lembro, agora não me lembro, mas pronto, essencialmente são esses três que é o custo de oportunidade. Então isso é que devia terminar quando vender uma ação. Não sei se ficou claro, Bruno. Não, muito obrigado. Por acaso foi muito esclarecedor. Obrigado mais uma vez. Boa. E obrigado por ter me feito ganhar um bom dinheiro. Não, ainda bem, ainda bem. Vamos a isso. É possível criar ricos em Angola, né? Eu quero É que verdade. todo mundo ganhe dinheiro. E essa é a magia do mercado de capitais. Diferente de outros mercados, que eu dou sempre essa analogia, né? Se você abrir uma padaria na tua rua e mais outro abrir uma padaria, você fica chateado, porque vão competir pelos mesmos clientes, né? O teu lucro vai baixar. Mas no mercado de capitais, não, todo mundo pode ganhar dinheiro. Então, todo Com mundo é certeza. bem-vindo. Claro que dói mais o rateio, vai ficar cada vez mais Isso, pequeno, mas todo mundo pode ganhar dinheiro. essa realmente seria mesmo uma pergunta a seguir, né? Sobre como se prevenir de, por exemplo, evitar esses perigos de não teres todo o dinheiro que querias investir numa empresa, mas que infelizmente não conseguiste por conta do rateio. Mas acho que isso é uma coisa que, a não ser que Uhum. saibas de uma forma de conseguir se prevenir esse tipo de situações. Não, aí mesmo é o capitalismo, né? Quem tem mais dinheiro leva mais ações. A única forma seria ter o máximo de dinheiro que conseguires. Na Não há operação do possibilidade. BFA, a estratégia que usei, alguns usaram, era como estava garantido uma atribuição mínima de 5 ações para cada investidor, o máximo que podias fazer é pegar abrir a conta custódia da esposa, dos filhos, todos em casa, É era verdade, mas investir. não há possibilidades, por exemplo, de um investidor. Eu, por exemplo, tenho a conta com BFA Capital Markets e tenho com a Áurea e tenho com a Leeway. Não há possibilidades de eu, por exemplo, investir com a Leeway, com a Áurea e com a, a BFA Capital Market? Possibilidade há, mas para efeitos de rateio é indiferente. Né? Não te permitem, só te permitem apenas uma delas. Não, pode estar a ordem em todos, podias ter dado a ordem em todos os agentes de intermediação, mas quando o rateio, por isso é que o rateio é em percentagem, se ele é 19%, é 19% da tua ordem na Áurea, da tua ordem na BFA Capital Market, em qualquer outra, ou seja, no final é indiferente. Ah, ok. Ok? Força. Muito Agora, obrigado. tranquilo. A próxima é Idílio. Idílio Casimiro. Força, companheiro. Obrigado, Lopo. Boa noite, Lopo, Sofia e a todos presentes na sessão. Uma pergunta muito direta, quer dizer, se calhar não tão direta, mas pronto, mas acho que é muito difícil não falar aqui do preço atual das ações do BFA, mas a par disso, também acho que não é muito difícil nós falarmos que o mercado todo subiu, o mercado todo está em alta. E a Uhum, minha pergunta neste sentido é se é basicamente uma tendência do momento e como o BFA também, na visão de muitas pessoas, está inacessível por causa do preço, então vamos lá investir aqui no que uhum. está mais barato e isso também, consequentemente, fez com que as ações subissem e daqui a pouco já passa, ou
se efetivamente nós estamos a definir novos valores de entrada na Bolsa. Até há bem pouco tempo era por volta dos 16 mil, não é? Do Caixa. Hoje o Caixa já fechou em 30 mil. Então eu queria saber aqui a vossa opinião. Se nós estamos aqui a definir novos valores de entrada e eventualmente a Bolsa vai estabilizar em valores já mais altos, ou se ainda poderá haver aqui um recuo significativo e as pessoas ainda podem naturalmente também esperar aqui por um momento para se calhar adquirirem esses ativos a um preço menor. Olha, uma excelente pergunta. Também nos corredores não se fala de outra coisa. Sim, o BFA causou um efeito que todas as outras ações valorizaram bastante. O que se justifica essa valorização? Eu acredito que é justamente isso, o excesso de liquidez, né? Os investidores, incluindo eu, o Idílio, reservamos às vezes 1 milhão de kwanzas para investir no BFA e por causa do rateio apenas 200 mil kwanzas foi na operação, né? Sobrou o outro dinheiro. Então, muitos tiraram o dinheiro, gastaram, mas a maior parte dos investidores disseram, vou ter que investir numa outra coisa, já reservei esse dinheiro para investir. E esse efeito, sempre que a procura aumenta, é natural que há muito mais dinheiro disponível para investir em educações e, naturalmente, o preço disparou num nível alto. Agora, e será que esta será a tendência? Eu acredito que não, porque a minha visão pessoal, muitas empresas também valorizaram num nível que eu já acho que para mim, né, a contar, para mim pode não fazer sentido, porque acho que tem, quando nós olhamos os principais indicadores fundamentalistas, é possível que ver que ao preço que algumas ações estão a ser negociadas, se tu calculares o rácio por dividendos, has de ver que o ganho face aos dividendos que muitos investidores vão tirar é abaixo, às vezes, de um depósito a prazo. Excepto se o investidor está à espera de revender a outra pessoa a um preço mais alto, simplesmente por isso, sem olhar para os dividendos, né? Aí já é outra coisa, aí chamamos especular, né? Quando eu compro um ativo para revender a um preço maior, unicamente baseado na expectativa que ele vai subir, sem estar atrelado ao negócio, nós chamamos a isso especulação, não necessariamente investimento. Eu não acredito que, pronto, a tendência, o mercado tem sempre uma tendência ascendente, né, historicamente. Por quê? Porque as empresas crescem, o lucro das empresas cresce ao longo do tempo. Mas tem um outro princípio dentro do mercado de capitais, que é o da reversão à média, que diz que o mercado, depois da euforia, e o mesmo aconteceu até com o preço de todas as ações, ela sobe até um nível, mas depois ela cai ao seu nível normal, né? Então, depois da euforia, eu espero que assim que essa euforia passar, algumas ações vão se estabilizar, já não vão crescer tanto, vão continuar a crescer, mas de forma paulatina e ajustada aos próprios resultados das empresas e não simplesmente do excesso de liquidez que os investidores têm ou da euforia. E aqui tem esses três fatores, né? Excesso de liquidez, euforia dos próprios investidores e também um pouco de baixa literacia também, né? Há uma teoria dos mercados eficientes que diz que os mercados são eficientes, mas na teoria do mercado eficiente o pressuposto é que todos do mercado têm acesso à mesma informação e todos conseguem ler a mesma informação, né? E eu não acredito que todos os participantes do nosso mercado tenham hoje literacia suficiente para olhar para os balancetes dos bancos, para olhar para os balancetes da Bodiva, da ENSA, criar expectativas de retornos, né? Então, minha opinião pessoal, acho que os preços depois vão estabilizar. Ou vão continuar a subir, mas num ritmo se calhar mais lento, mas vão estabilizar. Está Pronto, não sei respondido, se... obrigado. Boa, Casimiro. Próximo, acho que, eu não sei se é o Eduardo ou o SS. Eduardo, força, aparece-me aqui o Eduardo, mas...
Eduardo, não sei se consegues nos ouvir ou me ouvir. Lopo, Agora sim, agora sim. Lopo, boa noite. Boa noite, Eduardo. Tranquilo. Lopo, consegue me ouvir? Eu consigo, eu consigo. Tá tudo sim. Eu tenho uma questão, não foi muito do que o outro interveniente acabou de falar. Uhum. Eu tenho acompanhado atentamente a subida dos preços das ações e nós sabemos que quando há muito excesso do poder de compra, os preços tendem a disparar. Eu gostaria de saber da Exatamente. parte do Lopo se existe um mecanismo ou se o mercado de capitais tem um mecanismo para conter esse excesso da subida, porque acredito se continuar desse jeito, o mercado se calhar pode ficar descontrolado. As pessoas vão Sim, sim. dando intenções de compra com preços exorbitantes e vai dificultar o acesso das pessoas que querem adquirir no mercado secundário por não terem oportunidade ou porque não tiveram a oportunidade de adquirir no mercado primário. Eu estou preocupado com isso. Eu Uhum. acredito Yeah. que Eu todo também mundo estou. deve estar. Sim, porque eu tenho acompanhado constantemente e acredito que os investidores estão malucos, desculpa aqui o termo, e Estão fora de si. perderam a noção. Eu acho que Mas sim, a eu minha... concordo contigo, Eduardo. Por exemplo, eu continuo. Pronto, eu não. Por exemplo, para mim, há quem goste que o preço valoriza, depende do objetivo, né? Conforme estava a dizer o Bruno, né? Para quem tem um objetivo de curto prazo, quando o preço valoriza é bom, porque ele pode fechar a posição. Mas para quem é um investidor de longo prazo e quer regularmente ir comprando ações, a este preço também não é atrativo, por exemplo, eu não consigo hoje comprar nenhuma ação porque está tudo a um preço que não faz sentido para mim, né, enquanto investidor. Então, para mim, isso também não beneficia um preço exagerado. Mas o que tudo indica, e a bolsa a ideia é que, pronto, parte do princípio que os investidores são racionais. Se os investidores são racionais, mesmo para quem está a comprar, a tentar vender a esse preço, se todo mundo cair na razão, primeiro, os que estão a tentar a vender a um preço alto não vão conseguir e vão ser obrigados a reduzir o seu preço. E quem quiser comprar, como nós, vamos dar uma ordem de preço para baixo, ou eu pago, ou pagam aquilo, eu não compro a ação. Então, ou seja, no futuro, assim que o mercado entender que aquele preço é muito alto, ele automaticamente vai se ajustar. Ou seja, eu acho que é um ponto que mais ninguém vai comprar aos preços exorbitantes. Ou o preço baixa para ser vendido, ou quem tem ação não vai conseguir realizar. Então é expectável que o preço se ajuste. E respondendo à tua pergunta, quais são os mecanismos que estão colocados na bolsa para prevenir isso? Pronto, o mercado é o mercado, né? As pessoas têm liberdade de negociar ao preço que querem. Se alguém vende a 120, deve ter alguém que está disposto a comprar a 120. Então, sempre que Exatamente. existir alinhamento de expectativas, há negócio. Agora, se os dois são malucos, se alguém burlou o Sim, outro, não podemos dizer isso, né? Porque alguém pagou por esse preço, ele sabe o que comprou e quem vendeu sabe o que vendeu. Então, não é de todo ilegal e a bolsa não pode mitigar isso. Agora, existem mecanismos de proteção ao investidor que está previsto na bolsa. É que o preço das ações, num determinado dia, não podem valorizar mais de 25%. Né? Por isso é ok. que o BFA foram necessários 3 dias para chegar ao preço máximo, ou seja, de 49.500 ele só podia chegar até 63, depois até 70 e depois até 90. Então, por dia, a variação, que isso é chamada de variação estática e variação dinâmica, a variação entre um negócio e outro não pode ser superior ou inferior a 20%, no caso das ações, e no dia não pode ser superior a 25%. Agora, mas é de um outro dia pode ter mais 25, no outro dia mais 25, e aí vai subindo. Esses são os únicos mecanismos de proteção que estão definidos na Bolsa. Existe um outro, que a Bodiva reserva-se desse mecanismo,
que é fazer o shutdown da bolsa, né? O termo em inglês é chamado circuit break. Não sei se em português foi traduzido, mas é mesmo, não é estrangeirismo, né? É mesmo circuit break que é o nome que é dado, que é se acontecer um fenômeno, imagina que um Congo decida atacar Angola e de repente as ações começam a cair, o Abodiva reserva-se no direito de fazer shutdown da bolsa, fechar as negociações, né? Eu acho que nos Estados Unidos já aconteceu isso uma vez e acho que foi o George Bush que mandou fazer shutdown da bolsa. Ok. Yeah. É, Fora tem mais isso, é esperar o mercado baixar. é, é, eu tenho mais uma questão. Não sei se ou uma visão. O nosso mercado é bastante inexperiente, falo na perspectiva dos investidores. Nos outros mercados, nós sabemos que uma informação pode alterar o preço da ação ou daquele instrumento que está sendo negociado. Houve-se rumores que o Luís Gonçalves vai abandonar o BFA e eu não sei se essa informação pode causar alguma alteração no preço, porque acredito que nossos investidores acho que não vão analisar esse nível. Sim, porque é o que Sim, tem apresentado resultados constantes por causa do Luís Gonçalves no comando. A saída do Luís Gonçalves do comando do BFA pode, sim, como investidor, pode me causar alguma dúvida. Será que vai continuar a dar resultados constantes? exatamente. É assim, isto é um bom tema. É o que eu estava a dizer a nível de literacia financeira, né? Nem todos os investidores têm a mesma capacidade de análise. Esta notícia, o Eduardo causa dúvidas. Então, o Eduardo pode, quando ouvir que o Luís Gonçalves saiu, decidir vender ação. Epá, se ele não está lá, eu vou vender ação. Né? E se todos os investidores fizerem a mesma coisa, o preço vai cair. Né? Então, nós não estamos ainda nesse nível. Nem todos analisam o mercado. Em outros mercados, a análise do mercado é real time, né? É em tempo real. Saiu uma notícia e o mercado automaticamente reage. Nós não chegamos a esse nível, mas não é culpa da nossa bolsa, porque a bolsa está lá e ela funciona, né? Mas é um pouco mais aquilo que é o meu trabalho, dos meus colegas de educação financeira e literacia financeira, é passar a educação e a literacia financeira para todo mundo, para garantir que todos que estão a investir na bolsa tenham o mesmo nível de conhecimento e tenham a mesma capacidade de interpretar e analisar os cenários e com base nisso tomar decisão. Se me perguntares se o Luís Gonçalves sair do banco vai baixar os preços, eu posso quase lhe dizer como garantido que não. Não porquê? Porque nós já tivemos o mesmo cenário na Bodiva. Na Bodiva, o presidente da comissão executiva, o Walter Pacheco, fez resign, saiu da Bodiva, né, se demitiu. Logo a seguir, o administrador também, que era o rosto da Bodiva, o Odair, também se demitiu. O Raul Diniz, 2 meses antes desses dois saírem, também saiu, e nem com isso o preço da ação da Bodiva caiu. Então, agora, podemos também dizer que pode dar-se o caso que os investidores entendam que o banco é estável, tem procedimentos, tem política de continuidade e que essas pessoas, por mais que fossem pessoas estáveis, o banco tinha ou a empresa tinha condições para andar, né? Mas se os investidores entenderem que não, pode cair, né? Ou porque não tem literacia financeira. Então, não te preocupes com isso, né? O Buy Direto, por exemplo, ficou, acho que foi no ano passado, maior parte do ano down, nem com isso as ações do Buy caíram. Então, isso vai levar o seu tempo. Mas isso não é a maturidade da bolsa, é a maturidade dos investidores da bolsa. Vai levar o seu tempo. Obrigado. Boa. SS, e a última pergunta, se não mais tiverem, para também a Sofia não me tira daqui. Boa noite a todos. Boa noite, bonito.
A minha questão é a seguinte, eu acho que tá na mesma cena que o outro colega disse. Então, uma vez que todos, a pessoa, alguém que quer adquirir uma ação na bolsa tem a liberdade de colocar um preço. Significa isso que há um limite, há um teto máximo em que alguém coloca o seu preço de venda, mas que não pode passar daquele teto. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta para a pessoa não comprar simplesmente por emoção, existem alguns sites ou informações em que a pessoa pode buscar sobre a empresa para poder saber se realmente estou a comprar uma boa ação. Há como descobrir isso? Bom, excelente questão. A primeira, o limite que eu estava a dizer é aquele que eu disse, o limite máximo é do preço atual, o preço que eu vou dar, tanto para comprar para vender, não pode ser nem acima nem abaixo de 20% do último negócio feito, e durante o dia não pode ser acima de 25% do dia da abertura. Ou seja, uma ação, né, não pode, eu não posso dar uma ordem nem de compra nem de venda acima de 25% do seu preço da abertura, né? Isto é a variação. Se der uma ordem, se usares um home broker, vai ver que ela vai ser rejeitada automaticamente. Ok. Isto aí é by default. Para a segunda questão, atualmente nós temos os relatórios e contas de cada empresa. Cada empresa metida em bolsa é obrigada a criar no seu website uma abazita chamada de relação com os investidores. E em cada uma das empresas você pode lá encontrar todas as informações como relatório e contas, balancetes trimestrais e todo o comunicado ao mercado. A CMC desenvolveu também, mais recentemente, o que eles chamam de... Deixa-me aqui fazer uma cábula para dizer o nome correto. Sistema de difusão de informação, né? Que é um mecanismo que eles criaram para garantir que todos os investidores sejam comunicados sobre os eventos das empresas admitidas à Bolsa ao mesmo tempo, para não acontecer o que já aconteceu, e eu fui uma das pessoas a denunciar o facto de que um jornal publicar o resultado de um banco antes do mercado tomar conhecimento, né? Isso é considerado crime de insider trading. Então, a Bodiva, a CMC tem também esse sistema de difusão para garantir que todos têm acesso à informação ao mesmo tempo. Em termos de site e empresas, conforme tem lá fora, Yahoo Finance, onde tu tens toda a informação financeira compilada, não temos ainda, né? Eu próprio estou na lista a desenvolver mas tem um que é o Emiliano Emalenc, que já fez uma coisa, fez uma solução interessante, que é chamada Bit da Software. Acho que podes começar por aí. O EBIT da Software está disponível, lá podes encontrar todas as informações sobre o mercado, né? É a primeira iniciativa desse gênero. A nível da renda passiva, nós estamos a desenvolver também uma iniciativa semelhante, mas um bocadinho diferente, e pode ser que nos próximos dias lançamos também alguma coisa assim. Ou podes te juntar também e desenvolver, né? Onde há deficiência, há oportunidade. Então, todos são bem-vindos, desenvolvedores, analistas, para criar ferramentas que facilitam o dia a dia dos investidores. Obrigado. Penso que as questões foram todas respondidas. Temos aqui algumas, Lopo, no chat, não sei se te apercebeste, se podias só para não excluirmos ninguém. Não, deixa-me cá ver. Acho que tem aqui algumas Acho que a primeira é mesmo contribuições. da Edna, que está mesmo em cima. Uma das primeiras, espera aí, vamos lá Pois. ver. De que forma o sucesso da operação influenciou a nossa economia? É também uma boa pergunta. Olha, isto aí, primeiro, aqui podemos, pronto, Daniel Salteira podia me ajudar nisso, em termos econômicos, Também está mas, aberto, Daniel. Se quiser acrescentar, mas força, Lopo. sim, o que podemos observar, pronto, podemos fazer análise direta e análise indireta. A análise direta é que o Estado conseguiu arrecadar o dinheiro que queria, né? O Estado está a vender as suas participações, provavelmente esse dinheiro, eu acho que nem vai para a Unitel. Embora seja a Unitel, é o Estado a vender através da Unitel. Eu acredito que esse dinheiro a Unitel vai distribuir em formas de dividendo ao Estado,
vai ajudar, se calhar, os cofres públicos e o Estado, através do Orçamento Geral do Estado e os mecanismos que tem, vai poder alocar esse dinheiro na economia, de alguma forma, né? Se partimos do princípio que o dinheiro será muito bem alocado, então terá um bom impacto na economia. O segundo impacto é que todo mundo, inclusive o Bruno, disse que fez dinheiro, né? Todo mundo ganhou algum dinheiro nessa operação. Então o Bruno vai gastar, vai comprar alguma coisa. Só que esse dinheiro ele vai dar uma utilidade, né? Então o dinheiro ganho gerado na bolsa tem utilidade para a própria economia. Então, não caia no erro de que muitos dizem, isso, o pobre não vai ganhar nada com isso não vai aumentar o meu prato de comida. Não, não é bem assim. De forma indireta, todo mundo ganha. O Estado tem mais dinheiro, o Estado investe, mais empregos podem ser gerados. O dinheiro que o Bruno ganhou vai gastar em algum sítio e vai gerar retorno para outra. A economia move, né? O dinheiro move e a riqueza é criada sempre que o dinheiro é gerado de mão em mão, que é o princípio básico da economia. E de forma indireta, é a visibilidade que isso dá à prova de conceito do mercado e que outros investidores virão também investir em Angola e trazer divisas, trazer moedas fortes e também que outros empresários vão ver na Bolsa como uma fonte de financiamento e lá irão Isso é para verdade, não é? captar Porque ainda financiamento. os empresários, vemos poucos empresários a verem a bolsa como uma fonte de financiamento e verem que ela funciona tão bem, vai atrair outros a irem buscar na bolsa financiamento, que se calhar os custos financeiros são muito mais baixos do que se pedimos um financiamento normal. Exatamente, exatamente. Temos também aqui da Yolanda, que acho que tu disseste, mas estou para passarmos, qual é o caminho a percorrer para investir na bolsa? Boa, excelente. Olha, devia ter colocado no slide. Para investir, tudo que os investidores precisam é de uma conta bancária e de uma conta custódia, né? Primeiro ter uma conta bancária e depois abrir uma conta custódia num dos agentes de intermediação, ou seja, do mesmo jeito que para teres relação com um banco, ter cartão de crédito, ter cheque, ter o que for, tens de ter uma conta no banco, né? Na Bolsa de Valores também, para fazeres parte desse mercado bonito que estamos aqui a dizer, precisas ter de uma conta custódia, que é como uma conta de investidor, né? Onde vai ficar registado todas as compras e vendas e todos os teus instrumentos financeiros. Essa conta só podes abrir num agente de intermediação, que pode ser uma corretora ou uma distribuidora. Antes podia ser aberto num banco, mas hoje só numa dessas corretoras. Ou em qualquer banco, a depender se o banco tiver parceria com a corretora ou com a distribuidora, a partir do banco também podes abrir a conta, mas vai estar a abrir a conta na corretora ou na distribuidora. Hoje faz isso até à distância, ou por e-mail, ou existem hoje também corretoras e distribuidoras que têm plataformas eletrónicas, chamada home broker, que te permite abrir a conta totalmente à distância. Então, tenha uma conta bancária, tenha uma conta custódia, escolha o produto que queres comprar. Na bolsa não tem só ações, tem títulos, tem obrigações, tem papel comercial, tem outros instrumentos que você pode comprar. Escolhe a opção, dá a ordem de intenção de compra junto do teu agente de intermediação e podes entrar na bolsa e ganhar dinheiro, né? Muito bem. Acho que esta é a penúltima, do Cláudio Caetano. Quando serão pagos os dividendos do BFA e como podemos calcular consoante o número de ações? Boa, excelente pergunta. Olha, historicamente, as empresas em Angola pagam dividendos numa base anual, né? Até março, a lei das sociedades comerciais obriga as sociedades abertas a convocarem a Assembleia Geral da acionista para aprovarem os resultados e aprovarem a proposta de aplicação de resultados, que inclui a distribuição de dividendos. Então, se o banco tiver resultado positivo e os acionistas em assembleia, dos quais, se o Cláudio tem ação, também poderá fazer parte, se tiver o número de ações equivalente que dá direito ao voto, né? Isto é corporate governance, ou pode se juntar também a outros investidores para ter o suficiente, né? Para participar na Assembleia Geral de Acionistas do BFA são necessárias 1000 ações. Então, se tiveres 1000 ações ou se te juntares a outros investidores e têm 1000 ações,
podes participar na Assembleia e você próprio tomar a decisão se vai ser distribuído dividendos ou não. Então, não é uma decisão unilateral do banco que se decide dar dinheiro ou não dar dinheiro, não. O Cláudio agora é acionista e tem também alguma coisa a dizer sobre isso. Em Angola tem sido anual, não quer dizer que não vai mudar. As empresas, em função da liquidez, podem decidir pagar em 2 tranches, em 3 tranches, mas tem sido anual. Como é que vais calcular? Quando, depois dessa assembleia, é emitido um comunicado ao mercado que os acionistas aprovaram a distribuição de dividendos. Eles aprovam o valor global, depois aquele valor global é dividido pelo número de ações que o banco tem. O BFA tem 15 milhões de ações, né? Então, o montante do lucro que foi distribuído em forma de dividendos é dividido pelo número de ações em circulação e aí vais conseguir perceber o dividendo por ação, que também já vem no comunicado ao mercado. E é só multiplicar aquele dividendo pelo número de ações que tens e tirar o IAC de 5% e vais saber o valor que vais receber. Olha, vou ler aqui a última, porque as páginas do Lopo na apresentação pôs em redes sociais. O Lopo é muito interativo nas redes sociais e se não, e como já estamos aqui a 30 minutos do tempo, todas as que nós não conseguimos ler, eu acredito que o Lopo fará toda a questão de se vocês entrarem no Instagram, LinkedIn, contactarem, ele vai ter todo o carinho de vos responder. Aqui é a última. Vamos lá então ver. Só para seguir aqui, o Hélio Pombal diz: Boa noite a todos. Gostaria de saber que instrumento o LOP utiliza para preservar o valor da reserva de oportunidade face à desvalorização, enquanto não aparece uma oportunidade de investimento ou uma nova IPO. Olha, é uma excelente pergunta. Eu não tenho por hábito ter uma reserva de oportunidade muito alta por causa do custo de oportunidade, né? Excepto se a oportunidade eu consigo antever a oportunidade, né? A única coisa que tens a tua reserva de emergência, que é para qualquer sinistralidade. A reserva de oportunidade é um valor que tu crias para aproveitar oportunidades no mercado. Eu não crio reservas de oportunidade alta se eu não antevejo uma oportunidade assim, perto, né? E isto para dizer o quê? Por exemplo, vai vir a Unitel, vai vir o BFA. No meu caso particular, eu não tenho dinheiro sentado à espera, porque os calendários são dinâmicos. Então, eu tenho dinheiro investido em instrumentos, uns mais líquidos do que os outros, né? O bom da Bolsa de Valores é, se comprares bons investimentos, consegues resgatá-los, sejam eles títulos, sejam eles ações, né? E o exemplo concreto pode ser, por exemplo, títulos com maturidade de 10 anos. No ano passado tivemos os títulos de 10 anos com taxa de juros de 23%. Esses títulos hoje são os mais procurados no mercado. Quer dizer que, apesar de ser um instrumento de 10 anos, tem liquidez. Se eu quiser aproveitar uma oportunidade e achar conveniente vender aqueles títulos, eu posso vender acima do par. Então, para responder à pergunta, eu não tenho reserva de oportunidade muito alta, mas se decidires fazê-lo, podes procurar. Há vários instrumentos que oferecem liquidez, umas mais do que as outras, mas se fizeres bons investimentos, escolheres bem, outras pessoas terão interesse em comprar esse investimento e não terás dificuldade de resgatar. Hoje temos na Bolsa fundos abertos, né? Tens fundos abertos, uns negociados, tem fundos fechados negociados em Bolsa, mas tens fundos abertos que permitem entrar e sair a qualquer momento, com rentabilidades aceitáveis e tens depósitos a prazo. Então podes usar isto como um instrumento que oferece tanto rentabilidade e como liquidez, né? Então é só vasculhar aí nos fundos abertos, alguns que têm rentabilidades aceitáveis. Olha, podíamos ficar aqui o dia todo, o Lopo, quando tu falas, com uma serenidade, uma calma, que acho que nós ficaríamos aqui todos. Sim, eu também falo muito. Se não me interromperem, eu posso ficar aqui a noite toda. Então, Mas vê-se que vives isso e falas com uma calma, que todos nós, até quem não sabe nada, entende, e parabéns. E para terminar, não podemos terminar sem a tua frase, sem o teu slogan, que identifica o Lopo. olha, eu disse a minha frase no princípio e volto a dizê-lo agora, né? Então, invista em Angola, que a minha frase é: o país tem rumo, né?
essa é a minha frase e isso é o que eu verdadeiramente acredito. Nós, os jovens, a minha geração e vocês todos, estamos a mudar o país, né? E não falo de política, falo mesmo de iniciativa econômica, iniciativa privada, eventos como esse webinar, essa partilha de conhecimento que antes não se encontrava. Eu acho que as ferramentas que hoje temos à nossa disposição, a quantidade de jovens que amam Angola, têm cabeça, têm energia e estão dispostos a, depois de 8 horas de trabalho, estar aqui até às 19, falar do mercado de capitais, seriamente vão mudar o país. Por isso é que eu acredito que o país tem rumo. Jeff É Lobo, isso. antes de ir embora, a próxima aula de investimentos, a próxima turma, quando é que está programada? Por favor. Olha, dentro de 2 semanas, estão sempre a me cobrar. Dentro de 2 semanas, Gaspar, eu vou abrir a próxima turma, que é a turma 8, né, do curso. Mas sigam as minhas páginas no Instagram, no YouTube, Renda Passiva, e lá eu vou comunicar. Mas dentro de 2 semanas, eu sei que eu estou a prometer há muito tempo, mas dentro de 2 semanas eu já anuncio, já estamos já a preparar. Boa, e é assim mesmo, não podíamos estar melhor, o país tem rumo. E eu tenho uma frase também que eu digo sempre: nós temos que fazer o país que queremos. E todos nós somos chamados para a mudança do país. Não é só criticar, todos nós, todos os dias, temos que transformar Angola. E o Lopo diz aqui, fechou. Portanto, o país tem rumo, o país, todos nós podemos ser investidores e ganhar dinheiro. Obrigada, Lopo. Com certeza vamos te convidar para outros webinars com outros temas, porque nós todos temos que ganhar dinheiro, todos temos que ser ricos, está bem? Sim, senhoras. Então, estou sempre à disposição, se quiserem. Pronto, é só me chamar, é só me convocar até, né? Nem sequer vou negar. Então, vou comparecer à vossa convocação. Tá? Obrigado a todos e vemo-nos no mercado. Obrigada, até a próxima.